Afinal de contas, o que é a fibrose? Uma complicação que pode acontecer em procedimentos estéticos, principalmente nas lipoaspirações, seja no rosto, seja no corpo. A fibrose nada mais é do que uma reação inflamatória do nosso corpo. Ele tenta reparar aquela área machucada com a cirurgia o mais rápido possível. E isso gera um tecido de fibrose. É um tecido mais desorganizado e de emergência. É como se o nosso corpo pensasse assim, ó, nossa, temos que reparar rapidamente aquilo ali. Ele vai jogar um monte de tecido naquela área, desorganizado, de uma forma muito rápida para reparar aquele dano. E depois ele vai vir especificamente para recuperar aquela região que a fibrose tapou ou que a fibrose reparou. Então a fibrose é um tecido de emergência, é um tecido de reação inflamatória rápida, que acontece nos primeiros dias pós-operatórios. E como que nós evitamos a fibrose? Na verdade, nós não temos como evitar completamente. Nós podemos diminuir o impacto da fibrose nos procedimentos estéticos para evitar os danos que ele ocasiona, como, por exemplo, uma estética inadequada de uma área operada. Como que nós vamos evitar isso? Diminuindo a reação inflamatória da região. A primeira coisa que se faz, principalmente em lipoaspiração ou em qualquer outro procedimento que tenha distensão de tecido, é fazer pressão, fazer compressão daquela área. E como é que se faz essa compressão? Utilizando os tapings que nós colocamos colados na pele, que comprimem aquela área, e também as malhas. As malhas, elas também comprimem a região. A ação dessas duas fitas que comprimem a área operada, elas diminuem o espaço livre de tecido. Consequentemente, menos tecido de fibrose vai se fazer naquela região. E tu vai ter uma recuperação mais rápida e com menos complicações desse tipo. Outra coisa que nós podemos fazer para evitar as fibroses é o anti-inflamatório. Tomar o anti-inflamatório vai inibir a resposta do nosso organismo. Então toda vez que nós temos uma agressão, seja por uma cirurgia ou por qualquer outra coisa, nosso corpo ele vai mandar uma resposta inflamatória, que é uma resposta de defesa para matar micro-organismos, para reparar aquele tecido machucado. E essa resposta inflamatória, quando é exacerbada, quando ela é exagerada, ela pode fazer uma fibrose que dá um dano estético. E como é que nós evitamos isso? Com anti-inflamatórios. Esse é o motivo pelo qual nós utilizamos anti-inflamatórios prévio e pós-cirurgia, porque isso vai inibir a resposta e o paciente vai ter uma reação de fibrose muito menor naquela região. É claro que toda vez que nós utilizamos um anti-inflamatório, nós estamos inibindo a resposta do nosso corpo. Então nós temos que entrar com outro medicamento para ajudar ele a se defender das infecções que podem acontecer ali, como os antibióticos. Então geralmente no pós-operatório se utiliza, além do anti-inflamatório que evita essa reação exacerbada, tu vai utilizar o antibiótico, que ele vai matar as bactérias que vão estar ali no procedimento cirúrgico, porque mesmo que tu cuide completamente, faça tudo certo, tudo estéril, sempre vão haver bactérias naquela região. E aí o antibiótico ele vai ajudar o nosso corpo, já que o anti-inflamatório está bloqueando a resposta, a matar aqueles micro-organismos. Então esses são os dois principais métodos de evitar a fibrose. Compressão, seja com a malha ou seja com tape, e também anti-inflamatórios, que vão inibir a resposta exacerbada àquela cirurgia. E aí a complicação de fibrose fica muito reduzida. Ela sempre vai acontecer. Nos procedimentos, principalmente de lipoaspiração, a fibrose ela sempre ocorre, só que nós tentamos minimizar ao máximo o aparecimento delas para que ela se detenha lá no tecido mais profundo e não seja visível quando nós removemos as bandagens, os tapes. Então por isso que é tão importante seguir o pós-operatório certinho. Além disso, uma dica extra pode fazer as drenagens, pode não, deve fazer as drenagens. Por que isso? Porque além da compressão, além do anti-inflamatório, as drenagens, elas tiram líquido daquela região. E quando o líquido sai daquela região, diminui o espaço entre o tecido conjuntivo e a pele, e isso faz com que forme menos tecido reacional também. Então, sempre que nós queremos evitar as fibroses, nós temos que pensar em seguir um pós-operatório à risca, com usar a faixa, principalmente as compressivas, com efetividade e o tempo necessário, tomar as medicações prescritas e fazer as drenagens certinhas e o número de sessões adequados. Claro que cada caso é um caso, sempre tem que estudar qual é o procedimento, qual é o tamanho e quantas sessões são necessárias e quanto tempo é necessário utilizar as malhas e os tênis, beleza?
Espero ter te ajudado a entender o que é fibrose e como evitar elas. Até mais!